Eu estava atendendo uma pessoa esses dias numa sessão de focalização e foi muito profundo perceber como muitas vezes aquilo que machuca a gente não é só aquilo que está acontecendo, mas aquilo que a gente precisou fazer consigo mesmo para sobreviver emocionalmente. Porque em muitos momentos da nossa infância a gente não pôde simplesmente ser quem a gente era. A gente precisou se adaptar. Talvez você também tenha vivido isso. Talvez você tenha sido aquela criança que aprendeu cedo a não incomodar, a não falar muito, a não chorar, a não se expressar, a não expressar sua raiva, a não contrariar o adulto. E aí, sem perceber, você foi se afastando de si mesmo. E nessa sessão, em que em determinado momento, quando eu pedi para a pessoa parar um pouquinho para sentir o corpo, veio uma pressão muito forte na garganta dela. E impressionante como o corpo fala. Porque às vezes a mente ela já racionalizou tudo, já explicou tudo, já criou 1000 justificativas, mas o corpo não mente. O corpo ele mostra exatamente o que a pessoa está sentindo, aquilo que foi calado ao longo da vida. E quando ela começou a sustentar essa presença naquela sensação, começou a vir uma tristeza muito profunda. E sabe o que mais apareceu? Uma sensação na nuca, sensação de nunca ter podido ser ela mesma. Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Muita gente vive hoje uma vida inteira desconectada da própria verdade, sem nem perceber. Tem pessoas aí que estão sorrindo, trabalhando, cuidando de tudo, do mundo, mas perderam completamente o contato com quem realmente são. Porque passaram a vida inteira tentando ser aquilo que esperavam que elas fossem. E isso começa muito cedo. A criança percebe tudo, tudo. Ela percebe quando é criticada, quando é comparada, ela sente invalidado, quando ela precisa se moldar para receber amor. Então ela começa a criar estratégias emocionais para sobreviver àquele ambiente. E ela aprende a agradar, aprende a ficar quietinha, aprende a esconder as emoções, aprende a controlar o tempo inteiro. Só que existe um preço muito alto para isso, porque toda vez que a gente se afasta da nossa verdade, o corpo sente. O corpo vai ficando contraído, doente, apático. Muitas pessoas vivem assim por anos, com ansiedade, com tensão no corpo, com dificuldade de se posicionar, com medo de decepcionar, com medo de desagradar. E elas não percebem que no fundo ainda estão tentando receber aquela validação que faltou lá atrás. Ainda estão tentando provar valor. E sabe uma coisa muito profunda? Muitas vezes a pessoa acha que o problema dela é falta de autoestima, mas não é só isso. Às vezes o que existe é uma desconexão tão grande do eu real que ela já nem sabe mais quem ela é, sem aquela máscara. Ela se acostumou tanto a funcionar no automático, tentando caber, tentando ser aceita, que perdeu a própria voz. Isso dói, dói muito. Porque existe uma potência dentro da pessoa querendo viver. Existe uma espontaneidade querendo nascer, existe uma autenticidade querendo aparecer, existe uma verdade querendo ser expressada. Mas tudo isso foi reprimido durante muitos e muitos anos. E aí o corpo começa a pedir socorro. Através do cansaço, da ansiedade, da sobrecarga emocional, da sensação de vazio. Porque o corpo está o tempo inteiro tentando mostrar aquilo que ficou preso. E eu vejo muito isso nas sessões. Às vezes a pessoa chega achando que vai apenas relaxar na sessão, mas quando ela começa realmente a sentir, começa a perceber o quanto ela viveu distante dela mesma. E eu acho isso muito, eu fico muito emocionada, porque quando a pessoa finalmente encontra coragem para parar, para respirar, para sentir, para sustentar a presença naquilo sem fugir, algo começa a se mover dentro dela. O corpo começa a liberar memórias emocionais antigas, as emoções começam a encontrar espaço e aos poucos ela vai recuperando partes dela mesma, que ficaram abandonadas no caminho. A própria voz, a própria verdade, a própria identidade.
E isso não acontece através da força, não acontece brigando consigo mesmo, acontece através da presença, através dessa capacidade de olhar para dentro com honestidade e perguntar: em que momento eu comecei a me abandonar para ser aceita? Em que momento eu comecei a achar que precisava me diminuir? Em que momento eu perdi contato com quem eu realmente era? Porque curar não é virar outra pessoa, curar é voltar-se para si. É tirar essas camadas de defesas que foram criadas ao longo da vida e permitir que o corpo finalmente saia desse estado constante de proteção. E talvez, se você está assistindo esse vídeo hoje, talvez exista uma parte sua cansada de viver tentando caber, cansada de se diminuir, cansada de se abandonar. E talvez a sua cura comece exatamente no momento em que você se autoriza a se escutar de verdade. Porque existe algo muito verdadeiro dentro de você querendo nascer de novo. E o seu corpo sabe disso. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E me conta aqui nos comentários. Você sente que em algum momento da vida perdeu a sua voz para ser aceita ou amada? Até o próximo vídeo.